Aparentemente não há nenhum, né? O bem de todos é algo muito importante, mas o problema é quando esse bem de todos se sobrepõe às liberdades individuais. Isso já aconteceu no passado. Na época de Cristo foi assim, né? O argumento que usaram foi: é melhor que um pereça do que toda uma nação. Na época do nazismo, a mesma coisa. Para salvar toda uma nação, ainda que seja necessária a morte de algumas pessoas, que assim seja feito. Então isso é um perigo, né? E nós temos visto realmente esse argumento sendo ressuscitado em nossos dias. Se é para salvar o planeta, se é para salvar a humanidade, algumas medidas, ainda que amargas, poderão ser tomadas, né? Então isso se contrapõe à palavra de Deus em Romanos 14:12, quando Paulo diz: ainda assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia não é coletivista. Deus não é coletivista. Deus não lida com os seres humanos como se eles fossem uma massa. Ele lida conosco como indivíduos. Ele cuida de cada um de nós como se fôssemos, e para eles nós somos, né, únicos nesse universo. E cada um de nós, segundo a Bíblia, terá que dar contas a Deus daquilo que faz, pensa e daquilo que pratica, né? Cada um de nós tem que realmente se relacionar pessoalmente com Deus, se arrepender de seus pecados e entender que Deus nos trata como indivíduos. Por que nós somos adventistas? É porque nascemos na igreja, alguns de vocês, né? Será que porque nossos pais vão, nossa namorada, nosso esposo, nosso cônjuge? Nós temos que entender por que somos cristãos adventistas, né? E por que cremos nessa mensagem, individualmente, cada um de nós. Mas a tendência hoje é tratar todo mundo como se fosse uma massa única que pensa da mesma forma. E dizem que quando todo mundo pensa do mesmo jeito, ninguém está pensando, né? Isso é um grande perigo. Esse livro aqui, Máfia Verde, é interessante porque não existe ali uma motivação espiritual. O autor não é um estudioso da Bíblia, né? Mas mesmo assim alguns estão percebendo que realmente existe alguma coisa por trás desse consenso artificialmente gerado em torno do aquecimento global. E na página 36 ele escreveu o seguinte: a engenharia social pode ser definida como a técnica de moldagem das crenças e padrões de comportamento de um grupo social, para facilitar o seu controle pelos grupos detentores do poder político e econômico. Seu princípio básico é a neutralização da razão que orienta as atitudes individuais e a sua substituição pela irracionalidade coletiva. Quando a razão é suprimida pelo medo, as pessoas são mais facilmente manipuláveis. Esse é o ponto. Nesse outro livro, A Batalha pela Mente, o William Sargant escreveu: vários tipos de crenças podem ser implantados em um grande número de pessoas depois que as funções cerebrais tenham sido suficientemente perturbadas pelo quê? Medo, raiva ou excitação acidentais ou deliberadamente induzidas. Medo. O medo pode suprimir, segundo esse autor, também aí a racionalidade. E aí eles dizem, noutra página, que isso gera o chamado instinto de rebanho, ou instinto de manada. Eu nunca vi ao vivo, mas já assisti uma cena como essa, um estouro de manada. Alguém aqui talvez já tenha visto isso. Se fosse possível nós perguntarmos para um boi, e ele falasse, por que você está indo para lá? Talvez a resposta fosse: não sei, mas todo mundo está indo para lá, eu vou também. E os bois que estão lá na frente correndo nem sabem o motivo que gerou o estouro, né, lá atrás. Mas é aquele medo coletivo, aquela catarse, todo mundo vai na mesma direção. É mais ou menos isso, segundo esses autores, o que acontece quando algum tipo de raiva ou medo é alimentado na sociedade. Pode-se induzir toda uma nação, todo mundo até, quem sabe, a ir numa direção, a direção que as pessoas que estão por trás, os poderes por trás, querem que as pessoas sigam, né? Bem, isso aconteceu no 11 de setembro. E nós vimos uma experiência, um laboratório ali montado claramente, né? Depois que as duas torres foram abaixo, o governo americano conseguiu realmente levar avante alguns planos, estratégias que já tinham na gaveta. Nós sabemos que o George Bush pai já tinha o sonho de invadir o Iraque, destronar ali, derrubar o Saddam Hussein. E o filho conseguiu isso justamente por conta desse atentado, né? Ali em Nova York. O norte-americano, que é tão cioso de suas liberdades individuais, ele agora permitia, inclusive, que a nação, os serviços de inteligência vasculhassem suas ligações, seus e-mails, tudo por causa da liberdade, por causa da segurança que eles queriam agora voltar a ter.
O medo faz coisas, né? E permite que certas coisas que em tempos de paz fossem consideradas um absurdo, de repente são aprovadas, são autorizadas. E eu fico pensando, né? Quão rápido os eventos finais podem acontecer. Uma guinada na história pode acontecer muito rapidamente, dependendo dos fatos, dependendo dos eventos que acontecem, não é? Então, para muita gente que pensa, não, mas vai demorar, Jesus, essa mensagem já está sendo anunciada há muito tempo, as coisas podem mudar rapidamente. E Ellen White diz que os últimos eventos serão rápidos realmente, né? Bem, ainda segundo William Sargant, o ambientalismo se mostrou um terreno fértil para a aplicação das técnicas de engenharia social, enfatizando ameaças inexistentes ou exageradas, que é o caso do aquecimento global. Existe, mas está sendo exagerado, com algum propósito aí por trás, né? Vocês conhecem esse camarada aqui, né? Al Gore. Ele concorreu já à presidência dos Estados Unidos, não ganhou numa eleição meio contestada aí, né? Mas ele se tornou mais famoso ainda depois que lançou um documentário cujo título é Uma Verdade Inconveniente. Quando esse documentário, que é totalmente ecológico, né, e combate e visa esclarecer a humanidade sobre esses problemas do aquecimento global, quando esse documentário foi premiado com o Oscar, o Al Gore usou uma frase muito interessante para aqueles que estudam aí o ocultismo, a nova era. Ele disse: a mãe natureza fala alto. Ele podia ter dito isso de outras maneiras, podia ter falado até inclusive usando as palavras de Paulo, né? Toda a natureza geme. Podia ter dito que o planeta Terra pede socorro, mas não, ele usou uma expressão interessante, mãe natureza, com N maiúsculo, porque os esotéricos, o pessoal da nova era, crê na tal da hipótese Gaia, segundo a qual a Terra seria uma deusa, um organismo vivo. Portanto, Al Gore, ainda que seja um indivíduo lá de uma nação protestante, tem lá o seu pezinho também no ocultismo. O Bush também tem, né? Faz parte de uma entidade chamada Caveiras e Ossos. Então a coisa ali é meio complicada, né? Se você estudar, por exemplo, a própria nota de dólar, né? Você verá ali alguns elementos interessantes. A pirâmide, o olho que tudo vê, e alguns símbolos ali que tem tudo que ver com a ideia da nova ordem mundial. Bem, mas esse não é o tema de hoje. O fato é que nós queremos aqui destacar que Al Gore, ele usa expressões típicas dos ocultistas. E isso, para aqueles que conhecem, especialmente os ocultistas, é um recado bem claro. Bom, a revista Veja, mais uma vez, aqui ela surpreendeu porque, ainda que não sejam religiosos, perceberam que alguma coisa está por trás desse movimento todo. E nessa reportagem do dia 22 de outubro de 2007, curiosamente a data do grande desapontamento, né? 22 de outubro, salvar a Terra, como essa ideia triunfou, eles escreveram: um grupo de cientistas reduzido em número, mas respeitável e influente, discorda da ideia central de Al Gore e do painel da ONU, que, de resto, olha o que eu grifei aqui, se tornou a maior religião urbana de alcance planetário de que se tem notícia. Interessante, não? A Veja percebeu, ainda que eles não usem essa palavra, que existe mesmo o ecumenismo. O combate ao aquecimento global se tornou a maior religião urbana de alcance planetário de que se tem notícia. Na edição seguinte, que foi a de retrospectiva, a Veja publicou um e-mail enviado por um pastor adventista, o pastor Sérgio Santelli, inclusive meu colega de mestrado, e ele tem pesquisado muito esse tema aqui do aquecimento global também e as profecias. Ele tem um blog intitulado Minuto Profético, muito bom os materiais que ele publica ali. E nesse e-mail que a Veja publicou na íntegra, tem um recado bem claro, especialmente para os adventistas. Claro que a Veja não percebeu isso, né? Notem o que ela publicou, enviado pelo pastor Sérgio Santelli, de São Paulo. O leitor Sérgio Santelli, de Diadema, São Paulo, acha que estamos diante de uma nova religião de fanáticos. Aqui são então palavras dele, e ele cita aquela Veja edição anterior. O combate ao aquecimento global se tornou a maior religião urbana de alcance planetário de que se tem notícia. Uma celebridade da Globo, um artista, não sei, saiu-se com esta: ou cada pessoa planta pelo menos 12 árvores, ou toda a sociedade para um dia na semana suas atividades para a terra poder descansar. Agora você começa a montar o quebra-cabeça na sua cabeça aí. A proposta é parar um dia. Quem vai parar para plantar 12 árvores? Então a ideia desse ator aí é que se pare um dia na semana para que a terra, a mãe natureza, a Gaia, possa descansar, como as pessoas também precisam de descanso. Qual será o dia que eles vão propor?